Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesta manhã de sábado 23 de março de 2024. É uma manhã nublosa, né? Uma manhã nublada. Parece que hoje a temperatura não vai exceder aos 26 graus. Até que enfim ela deu uma queda, né? Porque esta semana nós sofremos bastante com a temperatura entre 35 e 36 graus. Então veio aí uma queda de 10 graus para este sábado pela manhã. Então a mínima foi hoje, agora há pouco, 20 graus. Já fazia um tempo que nós não tínhamos 20 graus de mínima. Estava sempre com 23, 24. Então hoje já deu uma queda acentuada, né? Bacana, ficou bom. A chuva hoje, possibilidade de 0% no período da manhã. E a umidade relativa do ar, nesse momento, está em 70%. Nós teremos então 26 graus de máxima no meio da tarde hoje. Vai ficar uma temperatura bem amena, bem gostosa. O mês de março está indo embora, né? E o outono chegou e parece que o final de semana, o primeiro final de semana de outono, vai ser aí daquele jeitão de outono mesmo, né? Um tempo de verão, um tempo de inverno, mais ou menos, e sobe e desce aí as temperaturas. Então, passando também para poder fazer o alerta. Cuidado, né? Mantenha os seus protocolos aí, evite fazer exercícios entre 10 e 16 horas, ainda que o sol não esteja aparecendo. Cuidado aí, hein? Parece que não, mas dá insolação também quando o sol está escondido atrás das nuvens e está muito calor. E a desidratação também vem junto, tudo a galope. Então, passando aqui nesta manhã para poder falar com você aquela situação de Hebreus no capítulo 12, versículo 6. E quando eu li esse versículo, alguém falou para mim: olha, mas como que pode um Deus que castiga e quando ele está castigando, ele está provando o seu amor para conosco? Então, veja o que diz o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, o escritor aí está dizendo assim: ó, quando Deus castiga você, isso prova que ele o ama. Então, se você não estiver recebendo castigo, cuidado. Pode ser que Deus não esteja te amando as suas atitudes, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso quer dizer que você já é amado por Deus. Mas quando você não é castigado por aquilo que você está fazendo de errado, pode ser? Não. Isso prova que ele não está te amando ou que não está aprovando as suas atitudes. Veja o que diz aqui, ó. Quando ele o açoita, isso prova que você é verdadeiramente filho dele. Quando você está levando açoites, você está sendo açoitado por Deus, isso, ou corrigido por Deus, isso quer dizer que você, presta atenção, verdadeiramente é filho dele. Presta atenção nessa situação aqui e depois nós vamos conversar a respeito disso. Você já viu algum pai puxando ou fazendo a sua correção para com um filho que não é dele? Hã? Já começa por aí, já não é filho dele. Não é filho. Você já viu alguém corrigindo o filho do vizinho? Você já viu ou você já corrigiu o filho do vizinho com castigos ou com alguma. Você não vai ter, você cerceou o direito dele de ter algumas coisas para que ele pudesse voltar para o caminho e para a boa conduta? Já fez isso? Conhece alguém que faz? Nem Deus. Deus também não faz esse tipo de situação, ele não toma esse posicionamento. Então, quando Deus castiga você, isso prova que ele te ama. Isso prova que ele te ama. Se você for castigar o filho do vizinho, pode ser que ele vai falar que você está espancando ele, que você está batendo no filho dele, que você está causando problemas e podem até chamar a polícia para você.
Mas com Deus é aquela situação assim, ó. Se você não for o meu filho, se eu não te amar, eu não te corrijo. E se eu não te amar, eu também não vou te açoitar. É essa a situação. Hebreus, no capítulo 12, versículo 6 diz: quando ele o açoita, isso prova que você é verdadeiramente filho dele. Tá bom? Então presta atenção no que eu vou te explicar agora. Ó. A origem desse texto, ele que é mencionado aí em Hebreus no capítulo 12 e versos 5 e 6 aí, ele começa lá, o verso 5 diz assim, ó, e já se esqueceram completamente as palavras animadoras que Deus falou a vocês, que são filhos dele? Ele disse, meu filho, não fique irado quando o Senhor castigar você. Não fique desanimado quando ele tem que lhe mostrar em que você está errado. Quando Deus castiga você, isso prova que ele o ama. E quando ele o açoita, isso prova que você verdadeiramente é filho dele. Hebreus, no capítulo 12, versículos 5 e 6. Então, o contexto aí dessa situação pode ser que para nós, seres humanos, fala assim, mas castigo e amor andando junto? Por que o autor de Hebreus estava escrevendo para essas pessoas ou para essa comunidade cristã, exortando a permanecerem firmes na fé? Por que ele estava? Existe alguma situação que pode ser que leve a cada um de nós a pensar o seguinte: existem algumas pessoas que não estão aceitando a correção. Então, quando o autor escreve essa carta aos Hebreus, ele está dizendo: olha, quando vocês estiverem sendo corrigidos, não fiquem bravos, não. Não fiquem tristes, não fiquem desanimados, porque quando Deus faz isso, é porque Ele ama vocês. Então, o autor de Hebreus está aqui escrevendo para essa comunidade, uma comunidade cristã, exortando-os a permanecerem firmes na fé. É bem aí. Então, esse é o contexto e o significado dessa passagem. A passagem enfatiza que a correção e a disciplina de Deus são evidências do seu amor por nós. A correção e a disciplina são evidências do seu amor por nós. Quando Deus nos castiga, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito. Não é para nos prejudicar, Ele nunca vai nos castigar para nos prejudicar, mas para nos moldar e nos conduzir ao caminho certo. Olha, quando Ele estiver te castigando, quando Ele estiver te corrigindo, não é para que você fique, ai, quero ver ele sentir dor e vai bater. Não é um pai desse jeito, ele é todo amor. E eu creio que assim como nós que temos filhos e que já passamos também por essa situação de ter que corrigir, Deus não gosta. Ele não gosta, mas ele precisa colocar no caminho certo. E é por isso que às vezes ele precisa corrigir, precisa açoitar. A palavra castigar aqui não se refere de maneira nenhuma a uma violência física, tá? Não se refere. Mas é uma disciplina que visa o nosso crescimento espiritual e a nossa comunhão para com Ele. Porque esse castigo vai fazer com que Ele coloque a gente no eixo e coloque a gente na situação que precisa estar, e assim nós criamos o nosso relacionamento e intimidade com Ele. O significado é mais profundo do que a gente pensa, tá? Eu coloquei aqui uma situação, Deus nos ama incondicionalmente, tá? E eu falei para você, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas ele também é um pai amoroso e sábio. Assim como um pai que corrige o filho aqui fisicamente para ensiná-lo e protegê-lo, Deus também nos corrige para o nosso bem. Ele corrige a mim e a você para o nosso bem. A correção divina nos ajuda a abandonar os maus caminhos.
as más companhias, as más conversações, os problemas do dia a dia, as atitudes erradas. Então, essa correção de Deus para conosco nos ajuda a abandonar tudo isso, esses caminhos maus, e a crescer em santidade e a nos tornarmos mais semelhantes a Cristo, tá bom? Então a correção é sempre bem-vinda quando ela nos leva para sermos mais semelhantes a Cristo. Então, esta situação que às vezes você pode estar falando que Deus está te castigando e que Deus não te ama, que Deus tem todo aquele chororô, né? Então, quando nós enfrentamos dificuldades, quando nós enfrentamos provações, correções, nós devemos lembrar que Deus está trabalhando em cada um de nós. Essas experiências de correção, de provações, de dificuldades, de açoites, elas são sinais de alguém que está cuidando. Não é um sinal de abandono, mas um sinal de amor e cuidado. Então, por isso, eu e você, nós devemos e necessitamos confiar que após a correção sempre haverá um crescimento espiritual e a vitória. Em momento nenhum, Deus está castigando, açoitando, provando para poder ver a gente no inferno. Porque se assim fosse, não teria mandado o seu filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. O desafio hoje você precisa ser corrigido, precisa ser provado, você precisa ser açoitado, você precisa necessariamente passar por essas situações de acertos, que muitas vezes para nós é doído, e não é aquela situação de fazer você sofrer, é fazer com que você entre no reino o mais rapidamente possível, para que você caminhe conforme os planos que ele teve e ele tem para você, e para que você chegue ao final do projeto, lá na frente, e que você possa dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas o ajudar do Senhor muitas vezes pode ser que para mim e para você não seja tão fácil de aceitar, né? Mas os alertas estão na Bíblia, e a Bíblia toda hora está falando: filho meu, não se irrite, não fique bravo, não fique angustiado, não fique desanimado, não fique triste, porque Deus está corrigindo você. Antes, alegre-se, porque Ele só corrige aqueles a quem Ele ama, tá bom? Então, para você hoje, nós vamos ficando por aqui, e essa palavra é para poder falar: olha, a correção de Deus é suficiente para nos guiar no caminho da retidão. E a sua disciplina é uma expressão do seu amor paternal por cada um de nós, tá bom? Que Deus abençoe o seu sábado, que venham as boas notícias, né? Que venham aqueles que vão trazer boas notícias para você, e você também tenha boas notícias. Estou sabendo aí de muita gente que já está prometido ir embora no final de semana junto com os seus visitantes, né? Gente de longe que já está se preparando, já está até arrumando mala, está tudo animadinho para poder ir embora. Como diria um amigo meu, está animadinho, feito pintinho no lixo, né? Já se preparando para poder sair do ambiente hospitalar, que apesar de ser muito bom, não é igual à casa da gente, né? Então é bom ficar em casa, e aí você vai para lá e você vai se tratando, vai fazendo, corrigindo algumas coisas que anteriormente estavam erradas, né? Vocês aí que estavam fazendo coisa errada. Então vai corrigindo aí as coisas erradas e vai colocando em prática aquilo que aprendeu no ambiente hospitalar, para que também não tenha que voltar para este ambiente hospitalar que está tão concorrido. Tem tanta gente precisando de uma vaga, e tem muita gente que está sendo negligente nos procedimentos no pós-hospitalar, tá? Então tem que tomar cuidado, tem que fazer o seu melhor, fazer certinho aquilo que está sendo e recebendo de instruções, para que você não tenha que voltar e tomar o lugar de uma outra pessoa que também está precisando, beleza? Vamos orar?
Vamos orar nessa manhã de sábado, dia 23 de março, e pedir a Deus que continue com suas mãos estendidas e fazendo o melhor sobre a vida de cada um de nós. Não se esqueça de orar pela Isabela, pelo Yuri e pela Célia, tá? Lembre-se também de orar pelo Emerson e pela Dona Maria José, que são os dois nossos amigos aí, novos amigos, que estão em Ribeirão Preto e estão precisando da bênção do Senhor. Vamos orar? Vamos orar? Então vamos orar. Hoje não vou esquecer, tá falando que ontem eu esqueci de falar do pessoal dos asilos e da casa de repouso aí, das creches de idosos, né? Vocês são sempre lembrados, vocês nunca são esquecidos. São os queridos e queridas nós. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós oramos nesse momento por todos aqueles que estão nos asilos e nas casas de repouso, nas creches de idosos, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso Brasil. Que o Senhor estenda as suas mãos sobre a vida de cada um deles. E que naqueles dias, quando a gente esquecer, porque a relação de pessoas necessitadas é muito grande, que o Senhor também continue com suas mãos estendidas sobre a vida de cada um deles, amparando, dando graça, dando saúde, dando paz, prosperidade, alegria, que todos eles tenham um ambiente favorável para passar o final de semana, e aqueles que já estão se programando para o dia da Páscoa, em passar juntamente com as suas famílias fora do ambiente dos asilos, das casas de repouso, que o Senhor dê graça a cada um deles, aqueles que vão recebê-los e aqueles que estão indo para visitar os seus parentes e amigos nas suas cidades, nas suas casas. Que o Senhor abençoe a cada um e que propicie um ambiente favorável para todos eles. Nós oramos nesse momento pela Isabela, oramos pelo Yuri, oramos também pela Célia, pelo Ronaldo, pelo Wesley e pela Fabiane, pelas crianças, que são os netos da Célia, né? Que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. Oramos nesse momento pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza, oramos pela Selminha, pelo Geninho, que ainda não são avós, né? Que a bênção e a graça do Senhor repouse sobre a vida de cada um deles. Abençoa, dando graça também ao Emerson, a Dona Maria José, que o Senhor estenda suas mãos sobre essas vidas e que eles possam ter reflexão, a reflexão necessária para aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da vida de cada um deles. Nós oramos nesse momento por todos aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão em situação de rua, aqueles que estão na drogadição, aqueles que são dependentes de droga, de álcool, os alcoólatras, aqueles que estão nesse momento na depressão, na angústia, na tristeza, aqueles que estão no meio de uma guerra, seja ela qual for, que o Senhor dê graça a cada um deles. Aqueles que são andarilhos e estão em situação de rua, que tenham um momento de lucidez para que possam refletir a sua situação e também voltar para os caminhos do Senhor, que é da onde todo ser humano não deveria ter saído. Oramos nesse momento por todos aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão também nas suas casas em recuperação. Oramos por todos aqueles que trabalham no ambiente hospitalar, numa UPA, na UBS, na UBDS, nos prontos-socorros do Brasil, do mundo também, onde quer que tenha alguém precisando de um apoio, de uma bênção, que o Senhor coloque as suas mãos e crie oportunidades para essas pessoas, através de outras pessoas, para que possam ouvir a respeito de Jesus. Nós abençoamos a todos aqueles que estão nesse momento, onde quer que estejam prestando um serviço hospitalar ou de acompanhamento. Oramos por todos aqueles que são os cuidadores noturnos dessas pessoas, desses idosos, que o Senhor dê graça a cada um deles, dê sabedoria para lidar com todas as situações. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, um grande sábado, Deus abençoe, fique em paz, fique com Deus e até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Fui, Deus abençoe, feliz sábado.